Olá! O programa de hoje vai contar a história de um trio de pesquisadores que desvendaram a estrutura e o funcionamento dos ribossomos. Eles foram contemplados com o Prêmio Nobel de Química em 2009 pelo reconhecimento dos seus trabalhos como os primeiros a mostrar imagens dos ribossomos com uma definição que permitia interpretar as posições atômicas da estrutura, facilitando o entendimento de sua conformação e do seu funcionamento. Então, vamos conhecer a trajetória de vida e acadêmica do biólogo Venkatrama Ramakrishna, do professor de Biofísica Molecular e Bioquímica Thomas Arthur Steins e da química Ada Yonath. Venkatrama Ramakrishna nasceu na Índia em 1952. Fez seus estudos de graduação em Física, concluindo o curso em 1971. Após a graduação, mudou-se para os Estados Unidos, onde em 1976 obteve o doutorado em Física pela Universidade de Ohio. Passou 2 anos estudando Biologia como aluno de graduação na Universidade da Califórnia, em San Diego, ao fazer a transição da Física Teórica para a Biologia. Começou a trabalhar com os ribossomos como pós-doutorando, com o pesquisador Peter Moore, da Universidade de Yale. Continuou a realizar esses estudos de 1983 a 1995, como pesquisador do Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island. Em 1995, tornou-se professor de Bioquímica da Universidade de Utah e, em 1999, assumiu sua atual posição no Laboratório de Biologia Molecular do Conselho de Pesquisa Médica, em Cambridge. Ada Yonath nasceu em 22 de junho de 1939 em Jerusalém, Israel. Vinda de uma família pobre e de uma tradição em que era designado às mulheres apenas os afazeres domésticos, ela teve a oportunidade de frequentar uma escola secundária bem referenciada, pois era vontade de seus pais que tivesse uma educação de qualidade. E assim, formou-se pela Universidade Hebraica de Jerusalém, bacharelando-se em Química em 1962. Completou o mestrado em Bioquímica em 1964 e o doutorado em 1968 no Instituto Weizmann de Ciências, também em Israel, com estudos em cristalografia de raio-x. Após o doutorado, assumiu posições no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, em 1970, onde frequentou o laboratório do professor William Lipscomb Jr. da Universidade de Harvard e ganhador do Prêmio Nobel de Química em 1976. Doutora Ada foi professora visitante da Universidade de Chicago entre 1977 e 1978 e no período de 1979 a 1984 liderou um grupo de pesquisadores do Instituto Max Planck de Genética Molecular em Berlim, onde pesquisou os mecanismos da síntese proteica por cristalografia ribossomal. Foi a primeira mulher dos 9 israelenses já laureados com o Nobel e a 4ª mulher a receber o Nobel de Química.
Thomas Arthur Steins nasceu em 23 de agosto de 1940, no estado americano de Wisconsin. O Dr. Thomas estudou química na Universidade de Lawrence, em Wisconsin, e em 1966 recebeu o título de doutor em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade de Harvard, onde também trabalhou sob a direção do professor William Lipscomb Jr. Em Harvard, ele fez estudos que contribuíram para determinar as estruturas atômicas de carboxipeptidase A e da aspartato-carbomoiltransferase. Foi pesquisador da Universidade de Göttingen, na Alemanha, entre os anos de 1976 a 1977. Foi professor de Biofísica Molecular e de Bioquímica no Instituto Médico Howard Hughes, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Os ribossomos são estruturas celulares presentes em células procarióticas e eucarióticas, responsáveis pela síntese de proteínas. Essa síntese proteica envolve o processo de tradução ou decodificação do RNA mensageiro, produzido a partir de um determinado gene, para produzir uma cadeia de aminoácidos. Na tradução, os códons de um RNA mensageiro são lidos em uma ordem, da extremidade 5' para a extremidade 3', por moléculas chamadas de RNAs de transferência ou RNAs transportadores. Todo esse processo, bem como a formação da ligação peptídica, ocorre nos ribossomos. Em um artigo de revisão, os pesquisadores Anat Bashan e Ada Ionat afirmam que, no final dos anos 70, a bioquímica já contava com vários estudos que produziram descobertas esclarecedoras sobre a natureza geral da função do ribossomo. Esses estudos mostraram que todos os ribossomos são compostos por duas subunidades desiguais, que em bactérias são denominadas de 30S e 50S. Essas subunidades são formadas por cadeias de RNA e proteínas. Em todos os organismos, as duas subunidades existem independentemente e se associam para formar o ribossomo funcionalmente ativo. A subunidade menor fornece o caminho ao longo do qual o RNA mensageiro progride, o centro de decodificação e o mecanismo que controla a fidelidade da tradução. A subunidade maior contém o local para a principal função catalítica, ou seja, a polimerização dos aminoácidos. As moléculas de RNA transportador são entidades não ribossômicas que reúnem as duas subunidades, bem como todas as três regiões de ligação, A, P e E, que residem em ambas as subunidades. Segundo Bashan e Ionat, embora uma descrição geral da biossíntese de proteínas já estivesse disponível no final dos anos 70, informações funcionais detalhadas não estavam disponíveis, devido à falta de estruturas moleculares tridimensionais. E foi nessa conjuntura que começaram os trabalhos dos três pesquisadores do nosso episódio. Mas como se desenvolveram os estudos desse trio de cientistas? Em 1999, a equipe do Dr. Ramakrishnan publicou um trabalho apresentando a estrutura da subunidade 30S do ribossomo. No ano seguinte, determinou a estrutura atômica completa dessa subunidade ribossômica e seus complexos com vários antibióticos. Esse conhecimento permitiu novos estudos que forneceram mais entendimento sobre as estruturas e o mecanismo que garantem a fidelidade da biossíntese de proteínas. Dr. Ramakrishnan também se destacou por seus trabalhos sobre a estrutura das histonas e da cromatina. Por cristalografia ripossomal, a equipe da doutora Ada, juntamente com os achados do Dr. Thomas, determinaram a estrutura 3D completa das subunidades dos ribossomos em alta resolução e descobriu dentro do ribossomo assimétrico uma região simétrica universal responsável pelo processo de polimerização dos polipeptídeos. Seus trabalhos demonstraram que o ribossomo é uma ribosima que coloca os substratos em posição estereoquímica adequada para a formação da ligação peptídica e para a catálise mediada por substrato. Para realizar a cristalografia dos ribossomos, introduziu uma técnica inovadora naquela época, denominada
criobiocristalografia, que se tornou de uso rotineiro na biologia estrutural e permitiu que muitos outros projetos pudessem ser desenvolvidos. Em comunicado, a Real Academia de Ciências da Suécia afirma que um entendimento mais profundo do funcionamento do ribossomo é importante para a compreensão científica da vida e classifica o trabalho dos cientistas como fundamental para atenuar o sofrimento da humanidade. Desde 1962, o Prêmio Nobel de Química já havia reconhecido em diversas oportunidades o trabalho de outros cientistas que investigaram a estrutura molecular de proteínas. O diferencial dos estudos selecionados em 2009 é o tamanho do desafio que foi superado, segundo o Dr. Richard Charles Gerhardt, professor do Instituto de Física da USP e pesquisador do Centro de Biotecnologia Molecular Estrutural da FAPESP. O Dr. Richard, que utiliza a mesma técnica para identificar a estrutura de outras proteínas, diz que além dos pesquisadores terem superado uma dificuldade técnica chamada de faseamento, que representa um obstáculo para a análise de complexos estruturais maiores, como é o caso do ribossomo, a grande conquista é a contribuição feita para a compreensão em nível molecular dessa importantíssima maquinaria celular e como isso pode ser alterado por certos antibióticos. Então, qual é a relação entre o desvendar da estrutura e função dos ribossomos com os antibióticos? Os ribossomos traduzem um código genético para a produção de proteínas, que, por sua vez, controlam a química de todos os organismos vivos. Além de revelar um dos processos mais importantes que possibilitam a vida, as descobertas destes 3 cientistas também permitiram um estudo atômico detalhado sobre o funcionamento dos antibióticos. Eles explicaram, por meio de métodos tridimensionais, como o DNA é lido pela célula e mostraram o ribossomo em funcionamento, detalhando como vários antibióticos bloqueiam a função dos ribossomos nas bactérias e as desativam. Isso ajuda a entender como as bactérias criam resistência a medicamentos e contribui para desenvolver novas drogas. É por isso que os ribossomos são um importante alvo para novos antibióticos. As contribuições destes pesquisadores foram tão valiosas que no anúncio do Prêmio Nobel, eles foram denominados como guerreiros na luta contra o crescente número de infecções bacterianas incuráveis.